Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 16 e 17. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para esta sua serva. A mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, diga, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Amém. Queridos, nós estamos estudando a respeito do tempo. Então, a primeira lição que nós estamos aprendendo na casa da Sunamita é exatamente sobre a questão do tempo. E os irmãos estão lembrados, para aqueles que não vieram semana passada e possam se situar no assunto, nós dissemos que na Bíblia o tempo ele é dividido e classificado de duas maneiras. E há duas palavras gregas que definem a palavra tempo para se tornar mais compreensível para nós. Nós temos a palavra kairos no grego, que significa tempo determinado, tempo pré-ordenado, tempo específico, ou, como eu costumo chamar, a hora certa no relógio de Deus. Mas nós temos também uma outra palavra que define o tempo, que é a palavra cronos, que é justamente o tempo humano, que ele é dividido em segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. E nós aprendemos aqui na semana passada que Deus, ele age no tempo cronológico, mas quando ele age no tempo cronológico, ele está realizando algo neste tempo que já foi pré-ordenado no tempo determinado. Então, quando Deus decide fazer alguma coisa no nosso tempo, é porque chegou o tempo determinado de Deus para agir. E nós aprendemos que não adianta tentar apressar Deus. Primeiro, porque nós não conseguimos fazer isso. Segundo, porque Deus não trabalha pelo nosso relógio. Terceiro, porque o tempo de Deus não é o nosso. E quarto, nós somos servos. Ele é Senhor. Portanto, Ele só faz no tempo dEle, do jeito dEle, no querer dEle e da forma dEle. Glória a Deus. Mas isso aqui nós aprendemos semana passada. Mas o que nós temos que continuar entendendo acerca do tempo é que todas as coisas de Deus, ela tem um propósito específico para as nossas vidas. Deus não faz nada sem que antes Ele tenha um propósito pré-estabelecido. Então aquilo que nós estamos vivendo ou vamos viver faz parte de um propósito de Deus. E é bom salientar, irmãos, que para que o propósito de Deus aconteça, para que a gente viva o propósito de Deus, nós devemos entender que para cada propósito existe um tempo. Hoje se fala muito na palavra propósito. Eu quero viver os propósitos de Deus. Só vive o propósito, essa frase aí virou clichê, né, nos podcasts da vida. Só vive o propósito quem suporta o processo. Só que as pessoas esqueceram que dentro desse propósito e processo existe um fator chamado tempo. Então às vezes você está dentro de um processo para viver um propósito que já está demorando bastante aos seus olhos. Por quê? Porque não é o processo que nos faz alcançar o propósito simplesmente. É o tempo determinado de Deus que nos faz chegar no propósito. Nós não chegamos no propósito por causa do processo. Nós chegamos no propósito por causa do tempo determinado de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ver isso na Bíblia? Eclesiastes capítulo 3. Veja como esse texto é interessante. Salomão explica de maneira clara isso aqui. Eu quero só adiantar aos irmãos, se eu gritar mais do que o normal, porque eu já falo alto, né? Então se eu gritar mais do que o normal, é porque eu estou escutando muito pouco com esse ouvido aqui,
tá bom? Isso aí faz parte da minha rotina, é normal isso no meu ouvido. Então, se eu falar mais alto, os irmãos já estão sabendo por que é. Eu estou escutando pouco aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Eclesiastes 3, verso 1. Veja o que diz a Bíblia. Tudo tem o quê? O seu tempo determinado. E preste atenção, ó. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Prestem bem atenção que o texto é claríssimo. A primeira coisa que o texto nos ensina é que todas as coisas estão submetidas ao fator chamado tempo, menos Deus. Isso é importante nós entendermos. Deus não está submetido ao tempo. Deus, na teologia, nós chamamos de um ser atemporal. Deus está acima do tempo, por isso Ele é Senhor do tempo. Deus não se submete ao tempo, é o tempo que se submete a Deus. O tempo não controla Deus, é Deus quem controla o tempo. É por isso que o tempo passa, os anos passam, o tempo cronológico, a gente vai envelhecendo, a gente vai enfraquecendo, a gente vai adoecendo, mas Deus permanece do mesmo jeito, porque o tempo não envelhece Deus, o tempo passa e Deus continua sendo o mesmo, porque Ele é imutável. Glória a Deus. Mas todas as coisas, irmãos, estão submetidas ao tempo. E note, Salomão diz, tudo tem o seu tempo determinado. Então nada acontece fora do tempo. Tudo que acontece, acontece dentro deste fator chamado tempo. E este tempo, ele vai fazer com que termine no propósito. Veja, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Então só vai viver o propósito não apenas quem suporta o processo, mas só vai viver o propósito quem espera o tempo determinado de Deus. Porque tem gente que suporta o processo, mas desiste no meio do caminho e não alcança o propósito. Por isso que essas frasezinhas clichê de Instagram é bom a gente examinar. Porque eu conheço pessoas que passaram por muitos processos, mas nunca chegaram no propósito. Por quê? Porque no meio dos processos desistiram no meio do caminho. Nas palavras do Leonardo Ravenhill, é como crianças que apertam a campainha 1, 2, 3, 4 vezes e depois corre. E quando o dono da casa abre a porta, não tem mais ninguém para ele receber. Muitos cristãos são assim, ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se cansa, não ora mais, e quando Deus decide atender, não há mais ninguém ali de joelhos para receber aquilo que pediu. Então não é apenas passar pelo processo, é esperar em Deus durante o processo, para que quando chegar o tempo de Deus, nós possamos desfrutar daquilo que é chamado de propósito. E é sobre isso que nós estamos entendendo aqui, irmãos. E para nós termos uma ideia, se tudo tem um tempo determinado, se Deus é o Senhor do tempo, se Deus estabelece o tempo, nós temos que entender 3 coisas sobre o tempo esta noite. Em primeiro lugar, o tempo é necessário para o aperfeiçoamento. É por isso que é importante nós respeitarmos o tempo, porque ninguém, irmãos, consegue aperfeiçoar nada sem tempo. Existe uma frase que diz assim: a prática leva à perfeição, mas praticar exige o quê? Tempo. Você precisa gastar tempo. Então é interessante nós analisarmos essa ideia, porque quando nós pensamos no tempo como algo necessário para o aperfeiçoamento, nós temos que entender que Deus, quando deixa-nos na sala de espera, na verdade Ele não está apenas produzindo em nós paciência, mas Ele está também nos aperfeiçoando. Quanto mais tempo você fica esperando em Deus, mais experiência com Deus você adquire.
Esperar, irmãos, é doloroso. Esperar é complicado, mas é na sala da espera de Deus que nós aprendemos as maiores experiências com Ele. Então a primeira coisa é entender que o tempo é necessário para o aperfeiçoamento. Segunda coisa que nós devemos entender é que o tempo não para. Não para. Faz pouco tempo que a maioria que está aqui esta noite fez 13 anos. Olha quantos anos você tem. Faz pouco tempo e dá para você puxar pela memória coisas que você viveu na sua infância, brincadeiras que você fez. De vez em quando dá aquela nostalgia, né? Você vê alguma coisa no Instagram, vê alguma coisa na internet e você começa a lembrar do seu tempo de infância. E você percebe que aquele tempo já passou, não volta mais. Primeiro, o tempo é necessário para o aperfeiçoamento. Segundo, o tempo não para. Então, se o tempo não para, qual a lição que nós temos que ter em mente? Faça tudo o que você tem que fazer debaixo dos limites da palavra de Deus e para a glória de Deus enquanto é tempo, porque chegará um momento que muitos querão fazer, mas não será mais possível. Veja o que está escrito em Eclesiastes 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eu gosto desse texto, muito claro. Olha o que Salomão diz: tudo que vier às mãos para fazer, às suas mãos para fazer, faça conforme o quê? Suas forças. Em outras palavras, tudo que vier à mão para você fazer, faça enquanto você tem saúde. Faça enquanto você tem força. Aí ele diz: porque na sepultura, que é para onde você vai. É uma certeza. Se tem uma certeza que a gente tem aqui, irmãos, é que se Jesus não voltar antes, todos vamos morrer. Isso é a certeza absoluta. E nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando ou para o arrebatamento da igreja, se Jesus voltar antes, ou para a sepultura. É um fato consumado. E aí Salomão diz: lá na sepultura, para onde você vai, para onde nós vamos, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Enquanto você tem tempo, projete. Enquanto você tem força, faça. Enquanto você pode, planeje, execute, faça o que você tem que fazer. Enquanto você tem força, saúde e enquanto você tem tempo, porque o tempo não para. Mas infelizmente, irmãos, há muitos que sempre fica postergando. Amanhã eu vou, ano que vem eu começo a faculdade, no meio do ano eu entro na academia, no final do ano ou no começo de 2025 eu vou começar a fazer uma caminhada para melhorar a circulação do meu sangue. E a gente está sempre fazendo o quê? Adiando, como se a gente tivesse muito tempo. Mas olha o texto: tudo que você puder fazer, faça agora, porque pode ser que não vai haver mais tempo para você fazer depois. Eu vou dar um exemplo simples aqui, irmãos, simples. Quantas pessoas hoje em sua velhice estão acamadas e os médicos dizem assim: se você tivesse feito pelo menos 40 minutos de caminhada pela manhã, você não estava em cima desta cama. Mas aí depois que acamou, não tem mais como fazer a caminhada. Você está entendendo? Eu estou falando de nós aqui, é uma reflexão. Quantas vezes nós estamos sentados à mesa e nós estamos de cara atolada no refrigerante? Nós sabemos que não é bom para a saúde, nós sabemos que causa sérios prejuízos para o corpo, mas parece que nós pensamos que somos eternos. Parece que nós achamos que temos muito tempo ainda para viver, não é? E a gente come mal, se alimenta mal, cuida mal do corpo, adoece. E ao invés da gente estar usando toda essa vitalidade para algo bom, nós estamos usando para autodestruição. Eu vi uma frase hoje de um provérbio chinês que me chamou muito a atenção. Ele disse assim: benefícios passageiros são ilusórios,
satisfazem por segundos e trazem consequências eternas. E é verdade. Às vezes é bem bonzinho o que a gente está fazendo. Às vezes é bem bonzinho aquele benefício rápido, mas isso traz sérias consequências. O tempo é necessário para o aperfeiçoamento, já vimos. O tempo não para, por isso tudo que a gente tiver que fazer, façamos enquanto a gente tem força. Os irmãos talvez já usaram essa frase, ou já ouviram alguém usar. Quando a gente se aproxima de outra pessoa para ensinar algo novo, geralmente o que é que os mais velhos dizem? Ah, minha cabeça não é mais boa não, não é assim? Minha cabeça não é mais boa não, se fosse antes que minha cabeça era melhor, não é assim? Não, irmão, mas olha o texto, tudo que vier às suas mãos, você tem um Deus que pode dar sanidade, inteligência e sabedoria a você e a mim, ainda que seja na velhice. É só se esforçar que aprende. Você é filho de Deus, filha de Deus, imagem e semelhança de Deus, e Deus é o Deus da sabedoria. Se houver esforço, haverá entendimento. É o que ele está dizendo. Veio a mão para fazer, faça. Outro problema nosso sobre o tempo é que às vezes nós pensamos assim: não, meu tempo já passou, e aí é um problema. Não dá mais para me estudar, não dá mais para me fazer isso não dá mais para mim, não dá mais, porque meu tempo já passou. O tempo só passa quando morre. Olha o texto. Você percebeu o texto? Hoje eu quero que a gente sente para aprender mesmo. Olha o texto: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme suas forças, porque na sepultura só acaba quando você morrer. Se você está vivo, se você está viva, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo para a glória do nome de Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar de emprego, ainda dá tempo de se dedicar mais, ainda dá tempo de fazer um concurso, ainda dá tempo. Talvez em alguns concursos não dá mais por questões da idade, mas em outros dá. O que você precisa entender, irmãos, é que um servo de Deus, uma serva de Deus, enquanto ele tem saúde, força e a presença de Deus em sua vida, ele crê que tudo é possível com a bênção de Deus. Então não passou não. Agora tem uma terceira coisa aqui, é que o tempo precisa ser respeitado. Você sabe qual é o maior problema da gente? É que nós temos dificuldade de respeitar o tempo. Nós queremos tudo agora. Nós queremos tudo hoje. Nós queremos tudo em cima da hora. E nós não entendemos que o tempo é justamente a preparação para que tudo saia conforme o planejado. Vou lhe dar um exemplo de construção. Quando você começa a construir, você quer terminar logo. Já imaginaram? Você sabe que o processo vai ser demorado, mas se você pudesse, você terminava no mesmo dia e entrava para dentro. No mesmo dia. Mas não acontece assim. E se você e eu quisermos construir alguma coisa para entrar no mesmo dia, a gente consegue. Mas o máximo que a gente consegue é uma choupana, uma barraquinha com telha de brasilito, ou brasilite, né? Arrodeado ali com papelão. Aí dá para você entrar. Agora eu pergunto aos irmãos: suporta? Não. Então coisas que se adquirem muito rápido geralmente não têm durabilidade. É por isso que uma construção maior, ela precisa de quê? Tempo, dedicação. Eu estava me lembrando, enquanto eu preparava o sermão, de uma construção que nós fizemos lá na minha cidade, a construção do templo da minha antiga igreja. Irmãos, foram vários meses sem que a gente visse nada. Estava tudo enterrado. Tudo enterrado. Um monte de cimento, um monte de ferro, um monte de dinheiro sendo gasto. Mas tudo estava sendo gasto aonde? Na fundação. Quem passava dizia assim: meu Deus do céu, não vão terminar nunca. Mas o que era aquilo? Era respeitando o tempo, para que quando o edifício fosse construído, ele pudesse ter durabilidade, firmeza, estabilidade. Então a gente passou vários meses, mas quando o edifício foi construído, a gente tinha certeza que o tempo da base foi respeitado. Então havia segurança na construção. É isso que nós temos que entender.
O tempo, ele precisa ser respeitado, porque se eu interromper o tempo, se eu, na minha pressa, interromper o processo que leva tempo, eu posso fazer com que meus projetos acabem de mal a pior. Vou dar um exemplo, os irmãos, que todo mundo conhece: a metamorfose da lagarta que se transforma em borboleta. Esse é muito conhecido, né? Mas eu estava pesquisando aqueles que trabalham na área, os da entomologia, e eles disseram que se nós tentarmos ajudar no processo do casulo, abrindo o casulo para ver se a borboleta sai dali voando logo, na verdade o que nós poderíamos fazer era matá-la, porque existe um tempo que precisa ser respeitado. E eles dizem que são 4 fases: ovo, larva, pupa e estágio adulto, e dura de 1 a 8 meses. Irmãos, é tempo demais, não é? 8 meses para passar por essas 4 fases dentro de um casulo ali. E sabe quanto tempo a borboleta vive depois de todo esse tempo? De 2 a 4 semanas. Entendeu? 8 meses de preparação para viver 2 a 4 semanas. Alguém poderia olhar e dizer assim: não vale a pena. Vale. É uma preparação grande para um breve tempo de vida. Por que eu digo que vale a pena? Porque é uma metamorfose completa, é uma transfiguração, é uma transformação, irmãos, extraordinária. Pensa comigo: a lagarta é um bicho mucoso, feio, anda se arrastando e todo mundo tem pavor. Se transforma num animal, num inseto belo, colorido, que voa e que encanta todas as pessoas, se tornando até modelo de foto, de capa de caderno, de capa de revista, de filme, de tudo. Alguém pode dizer: não vale a pena se preparar tanto para um breve tempo de vida. Vale, porque a vida que você vai viver, vivendo o tempo de Deus, é uma vida extraordinária. Aleluia. Então, diga comigo, para ficar gravado aí, diga: o tempo é necessário para o aperfeiçoamento. Segundo, diga: o tempo não para. E o tempo precisa ser respeitado. Muito bem, é isso que nós estamos entendendo aqui sobre a questão do tempo. Mas vamos analisar aqui mais algumas coisas. Primeiro, Senhor do tempo, estabelece o tempo, muda o tempo, mas não está submetido ao tempo. É isso que nós temos que aprender aqui nesta noite. Já vimos o que é o tempo determinado, já vimos o que é o tempo cronológico, já vimos que Deus age no tempo cronológico quando Ele vai cumprir algo no seu tempo determinado, mas nós temos que entender como Deus, Ele trabalha, Ele gerencia o tempo. Olha comigo, vamos ver primeiramente Deus como Senhor do tempo. Gênesis 1, versículo 14. Gênesis 1, 14. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação, ou o tempo cronológico aí, entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para anos. Que tempo é esse aqui? O tempo cronológico. E quem é que está estabelecendo o tempo? Deus. É Deus quem cria o tempo. É Deus quem gerencia o tempo. Olha Gênesis capítulo 8, por favor. Gênesis 8, 22. Veja o que diz a Bíblia. Mais uma vez, mostrando Deus como o gerenciador do tempo. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Que tempo é esse? Cronológico, tempo cronos, é Deus que está estabelecendo. Então note, o nosso tempo também foi estabelecido por Deus.
E nós temos que aprender a viver cada tempo que Deus estabeleceu para nós. Deus estabeleceu o tempo de recém-nascido, Deus estabeleceu o tempo de criança, estabeleceu o tempo da adolescência, da juventude, da maturidade, vai chegar o tempo da velhice, e assim por diante. Nós temos que aprender a viver em cada um desses tempos. Não dá para viver como adolescente, como criança, sendo maduro. Mas no mundo de hoje está assim. Velho se comportando como quê? Como criança, como jovem, como adolescente. Mas nós temos que entender que Deus nos deu cada fase da vida para ser vivida dentro daquela fase. Passou. Agora eu tenho que viver como adulto mesmo, é a minha realidade. E eu tenho que entender que aquilo já passou, não volta mais. Mas eu não vivi meu tempo de infância. Passou. Mas agora é outra realidade. E eu tenho que estar dentro dessa realidade, senão eu posso trazer problemas para mim. Eu vi esses dias um comentário de uma pessoa que eu fiquei pensando, meu Deus, mas que falta de sabedoria. Foi num podcast, e a pessoa disse assim, olha, eu tenho meus 56 anos, mas eu me sinto como se eu tivesse 13 anos. Irmão, só se tiver com distúrbio mental. Porque uma pessoa com 50 e tantos anos não tem mais nem a vitalidade de 13, nem a cabeça de 13, não tem mais. Então é necessário respeitar a sua realidade, o tempo que eu estou vivendo. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui faziam coisas quando eram mais jovens, que se tentar agora, fica todo entrevado. Fica ou não fica? Fica. Até subir uma calçada rapidamente ou descer rapidamente, dá aquela tontura, não é assim? Fala, meu Deus. Passou, irmão. Passou. Pode pintar o cabelo, não é assim? Pode esticar para lá, esticar para cá, mas o corpo vai dizer a sua idade. Se não disser para os outros, que hoje dá para disfarçar bastante, não dá? Dá, porque hoje tem muita coisa para disfarçar a idade. Mas se os outros não ficar sabendo, o seu corpo vai falar com você. Tu não pode mais dar essas passadas tão longas, não é assim? Tu não pode mais dar esses pulos. Tu não pode mais fazer dessa forma. Irmãos, conforme o tempo vai passando, se a gente não cuidar da nossa saúde, até amarrar o cadarço do sapato é o maior sofrimento do mundo. Porque o tempo passa para todo mundo. Mas vamos lá, vamos ver outra coisa. O Deus que estabelece o tempo, Ele também tem o poder de mudar os tempos. Olha comigo Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vamos bem devagarzinho. Daniel capítulo 2. Veja, já vimos que Deus é o Senhor do tempo. Amém. Ele estabelece o tempo. Mas esse Deus que é Senhor do tempo, Ele faz com o tempo que Ele quiser. Ele muda os tempos. Capítulo 2, versículo de número 20. Diz assim a Bíblia. Dizendo, bendito seja o nome do Senhor de eternidade a eternidade, porque Ele, ou dele, é a sabedoria e o poder. É Ele quem faz o quê? Quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Mas eu chamo a sua atenção para o versículo, Ele muda o tempo. Deus muda o tempo. Ele faz com o tempo que Ele quer. Ele modifica o tempo, Ele transtorna o tempo, Ele pega o tempo em suas mãos, numa linguagem figurada, e Ele diz, eu boto mais para lá ou mais para cá se eu quiser, sou eu que determino o tempo, o momento, a hora. Por isso eu comecei dizendo aqui que talvez você deve estar pensando que o seu tempo passou, mas você não é senhor do tempo para estabelecer isso. O senhor do tempo é Deus, e se Ele quiser, Ele muda os tempos, tira você de lá de trás e coloca na frente, porque Ele é o Senhor do tempo. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos lá, o que Ele é mais? Ele não está submetido ao tempo. Eu estou só mostrando na Bíblia o que nós afirmamos. Senhor do tempo, muda os tempos, estabelece o tempo, mas não é submetido ao tempo. Vamos ver o Salmo 90. Salmo 90, versículo 2, e depois leiamos o versículo 4. Mas primeiro o Salmo 90, verso 2.
Esse salmo é de Moisés. Eu queria ter tempo para me explicar o que tem aqui, irmãos, mas não vai dar. Salmo 90. Olha o versículo 2. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra, o mundo habitável. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Escute, antes que os montes nascessem, antes que você formasse a terra, ele está dizendo, antes que tudo existisse, tu és Deus, desde a eternidade. Eternidade não é tempo, não tem como medir a eternidade. Eternidade é a qualidade daquilo que é eterno. Não tem dia, não tem mês, não tem ano, é eterno. Então o salmo aqui de Moisés está dizendo que antes que houvesse tempo, já havia Deus. Ele não se submete ao tempo, ele manda no tempo, ele é senhor do tempo. Então aprenda no culto de hoje, nunca mais diga que seu tempo passou, porque você não sabe. Quem sabe é Deus, se passou ou não. Ele é senhor do tempo. E quando parece que passou para nós, como pareceu que passou para Sara, Deus surpreende, muda os tempos e faz coisas extraordinárias. Eu acho bonita a expressão de Gênesis, não vamos abrir para ganhar tempo, porque o texto diz assim: o costume das mulheres já havia passado em Sara. Ela já era avançada em idade. Ela não podia gerar, ela não podia ter filhos. Seu marido também já era velho. Mas Deus disse na casa de Abraão: daqui a 1 ano eu vou vir, vou visitar sua mulher Sara, e ela dará à luz um filho. O que foi que Deus fez? Mudou o tempo. Porque dentro do tempo humano não era mais tempo daquela senhora ter filhos. Aí Deus mudou o tempo e fez uma velha gerar. Eu vi um pregador dizendo, e eu disse: mas meu Deus do céu, só ele leu o texto. E esse pregador estava dizendo que Sara ficou bem novinha. Ficou não. É tanto que a própria Sara, é só ler o texto com cuidado. Sara diz assim: o que é que vão dizer? Vão rir de mim, que eu na velhice dei um filho a meu Senhor. Então ela reconhece que ela ficou buchuda, velha. Agora imagine, irmão, se não é motivo de riso. Você pensa que não passa aquela senhora, 90 anos. Os críticos dizem logo: é verme, não é assim? Ele disse: é bem verme, esse bucho desse tamanho. Mas não, era um bebê. E o milagre foi tão extraordinário que diz o texto que ela ainda o amamentou. Veja como o milagre foi extraordinário. Por fora, irmão, era só a carcaça, mas por dentro experimentou o milagre para gerar. Deus muda os tempos. Esse é o Deus da Bíblia. Agora olha o versículo 4, olha como Deus encara o tempo. Versículo 4 do Salmo 90. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Se eu perguntar aqui a maioria, que roupa você vestiu ontem? Tem deles aqui que vai dizer assim: rapaz, eu não me lembro não. Né? Se eu perguntar assim: que comida você comeu ontem? Antes do almoço, antes da janta? A gente vai ficar forçando a memória. E talvez tem muitos aqui que não vão nem lembrar o que aconteceu ontem. Não, irmão, não me lembro não. Sei não. Tu foi para onde? Quantos lugares você visitou? Eu sei lá. Então o dia de ontem para nós hoje já se tornou algo esquecido. Mas olha o que o texto diz: 1000 anos diante dos olhos de Deus são como o dia de ontem. Mas a memória de Deus não é esquecida como a nossa. Ou seja, 1000 anos passados diante dos olhos de Deus, Ele lembra exatamente tudo o que aconteceu, tudo o que você falou, tudo o que você orou. É por isso, irmãos, que é maravilhoso continuar confiando em Deus. As suas orações feitas há vários anos atrás não caíram no esquecimento. Deus ouviu todas elas. É questão de tempo para Ele agir. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos ver outro ponto. Isaías capítulo 43. Veja, Isaías 43 e 13. O Deus que estabelece o tempo, mas não está submetido ao tempo. Isaías 43 e 13. Esse texto é muito conhecido. Veja o que Deus diz. Aqui é Deus falando através do profeta.
ainda antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. Eu acho extraordinário isso aqui. O texto não diz, ainda antes que houvesse dia, eu existo. Porque a ideia de existência não existe, não se aplica a Deus. Isso é usado hoje modernamente nos discursos e nos debates. Deus existe, mas na verdade Deus não existe, Deus é. Porque para uma coisa existir, primeiro ela não existia e passou a existir. Então Deus não existe, Deus é, Ele sempre foi. Ele não passou a ser, Ele sempre foi. E diz o texto, ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse o tempo, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Aleluia. Ou seja, eu sou, e o eu sou aqui indica imutabilidade, socorro, e indica também suprimento. Como assim, mamãe? É o mesmo nome que ele manda Moisés dizer a Faraó. Eu sou, no original hebraico, na verdade significa eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Eu não sou como os deuses egípcios, que tinham um que era só da água, tinha outro que era só das moscas, tinha outro que era só dos touros. Não, eu sou tudo o que você precisar. Está com sede? Eu sou água. Está com fome? Eu sou pão. Está fraco? Eu sou a força. Está desanimado? Eu sou sua alegria. Eu sou o que você precisar que eu seja. Esse é o significado do eu sou. Antes do tempo, atemporal. Então nós aprendemos, Deus é Senhor do tempo, muda os tempos, estabelece os tempos, rege os tempos, mas não é submetido ao tempo. Agora nós vamos voltar lá para a casa da Sunamita, 2 Reis capítulo 4, e vamos terminar agora. Tudo isso aqui, esses 2 cultos, foi só a introdução. Mas semana que vem nós vamos entrar propriamente dito no assunto. Mas eu quero só pontuar com os irmãos rapidamente o versículo 8, que eu disse que nós vamos estudar toda a história. 2 Reis capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz a Bíblia. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Segure, só até aí. Quem é Eliseu? Um profeta de Deus. O que os profetas simbolizavam no Antigo Testamento? O próprio Deus. Não é que o profeta era Deus, mas ele representava Deus. Eles tinham a palavra de Deus e eles representavam Deus ao povo. De maneira que quando alguém queria saber a vontade de Deus, eles procuravam quem? O profeta. Honrar o profeta era o mesmo que honrar a Deus. Receber o profeta em casa, no Antigo Testamento, era o mesmo que receber o próprio Deus, porque o profeta vinha em nome de Deus. Agora note uma coisa, que é só aqui que eu quero terminar. Certo dia Eliseu passou por Sunem. É só isso aqui que eu quero ver com você. Essa mulher, esse texto que nós estamos diante, fala de uma mulher que tinha tudo, mas não tinha a maior bênção que uma mulher podia ter no Antigo Testamento: ser mãe. Detalhe, o marido dela já era avançado em idade, então ela não podia, na ótica humana, mais ter filhos. Qual é a mentalidade dela? Meu tempo passou, acabou-se. É tanto que no versículo de número 16 que nós lemos, ela diz, quando o profeta fala que ela vai ter um filho, ela diz assim: não mintas a tua serva. O que é que ela tem em mente? Não tem mais jeito, meu marido é velho, eu não posso mais ter filhos. Profeta, não faça isso. A ideia aqui do não mintas, não é que ela está chamando Eliseu de mentiroso, não. É uma figura de linguagem. A ideia é essa: não me iluda mais. Não diga mais que vai acontecer. Provavelmente, como ela era rica, muitos falsos profetas já deveriam ter passado por ali dizendo: você vai ter um filho, e ela nunca teve. Então quando Eliseu disse, ela disse assim: não me iluda mais. Quantas pessoas já ouviram tantas coisas, irmãos, e hoje são iludidas? Mas eu quero dizer para você que quando os homens dizem por eles mesmos é ilusão, mas quando Deus diz é verdade. Aconteça o que acontecer. Agora eu chamo sua atenção mais uma vez para o verso 8. Certo dia Eliseu passou por Sunem. Note, Eliseu está passando, o profeta representa o próprio Deus, e a mulher automaticamente diz que na casa dela tem lugar para ele.
que a gente está vendo aqui? Uma coisinha chamada oportunidade. Ela não sabia que ia ter um filho porque recebeu o profeta em casa. Ela fez isso porque queria honrá-lo. Ela fez isso porque queria alimentá-lo. Mas na verdade, quando o texto diz que Eliseu estava passando por Sunem, o significado é simples. Estava passando ali na porta da casa daquela mulher, a única oportunidade que ela tinha para viver o milagre de Deus. E eu quero terminar com isso aqui. Sabe o que significa remir o tempo? Quando Paulo diz em Efésios capítulo 5, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que significa remir o tempo no grego? Aproveitar a oportunidade que passa na sua frente. Irmãos, para que a gente possa usar de sabedoria com relação ao tempo, nós não podemos perder oportunidades. É a mesma coisa que Salomão disse: o que vier à sua mão para fazer, faça logo. Se tem que fazer, faça agora. Se está passando na sua cara, como a gente diz aqui, bem no nordestino rasgado, se está passando na tua cara a oportunidade, agarre com todas as suas forças, porque a probabilidade de passar de novo é mínima. É mínima. Eu termino com uma frase do Mark Anderson. Ele diz o seguinte: ele diz que pessoas tolas perdem oportunidades. Pessoas inteligentes aproveitam oportunidades. Pessoas sábias criam as próprias oportunidades. Essa mulher aqui é sábia. Ela chamou o profeta para dentro da sua casa. O que ela está fazendo? Criando a própria oportunidade. Não, ela não tinha em mente que ia engravidar, mas ela sabia que um homem de Deus que representa Deus dentro da sua casa, algo de Deus poderia acontecer na vida dela. Talvez ela pensou em coisas pequenas, mas Deus fez uma coisa grande. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, porque o pequeno é para nós. O pequeno você faz, mas o grande pode deixar com Deus, que Ele continua fazendo. Fique em pé, vamos terminar.